estamos de volta nessa terceira parte deste programa. E como sempre fazemos, vamos responder perguntas que nos foram enviadas pelos nossos telespectadores. Perguntas essas que você também pode enviar através do Facebook, que nós temos lá uma página chamada Colunas de Luz, através do meu e-mail, iranrego44@gmail.com, ou então telefonando aqui para o telefone da 20 TV, onde quem atender anotará a pergunta feita e me repassará para respondermos no ar a sua dúvida. Eu recebi a seguinte pergunta. A obsessão espiritual pode levar às doenças mentais e físicas? Olha bem a pergunta. Uma obsessão, quer dizer, um espírito obsediano encarnado, pode levar esse encarnado a doenças mentais e doenças físicas? E é isso que eu entendi. A resposta, sim, pode. Uma obsessão, ela pode induzir um indivíduo a uma doença. Principalmente doenças mentais. Nós sabemos que nos sanatórios, nos hospitais, que hoje, felizmente, a psiquiatria está até condenando, estão acabando com os chamados hospícios. Lá tinha muito doente mental, que são, na verdade, doentes espirituais, por obsessão. Principalmente pessoas que são médiums e não desenvolvem a sua mediunidade para educar essa mediunidade, para que a pessoa saiba lidar com ela. Essas pessoas são presas fáceis para a obsessão espiritual. E enlouquece a pessoa. Começa a falar sozinho. Começa a psicopatias, a transtornos obsessivos. E aí vai uma série de doenças mentais, principalmente, provocadas por um assédio espiritual de um espírito imperfeito. Então, a resposta é sim, pode levar à doença, sim. Outra pergunta que nos foi enviado. Noto que o livro Gênesis é pouco citado pelos espíritas. Como acho que é o melhor dos 5 livros básicos, gostaria de saber por que isso. Realmente é engraçado, porque o livro... Nós temos 5 livros básicos, é bom repetir para quem não tem conhecimento de espiritismo. O primeiro, Allan Kardec, que codificou a doutrina espírita, ele liberou 5 livros básicos, que foram livros psicografados por médiums, psicógrafas, crianças. Ele, Allan Kardec, era um cientista e fazia a mesma pergunta para 5 crianças, médiums, e colhia as respostas. As respostas que coincidiam, ele usava para codificar a doença. No final, ele só estava usando 3 médiums, porque a coisa estava ficando tão automático que ele não precisou mais usar assim. Bom, o fato é o seguinte. O primeiro livro é o livro dos espíritos. O segundo é o livro dos médiuns. O terceiro é Gênesis. Aliás, o terceiro é o Evangelho segundo o Espiritismo. O quarto é esse que você citou, Gênesis. O quinto é Céu e Inferno. E tem ainda o sexto, que chama Obras Póstumas, que são escritos de Allan Kardec, que foram artigos de jornais, essas coisas todas foram coletadas e fizeram um sexto.
Mas, na verdade, o que Kardec fez foram esses 5. Gênese, que é o quarto, é um livro que explica a criação. É um livro um pouco complicado, porque envolve conhecimento de física, de química, de cosmologia. E talvez seja por isso que nós espíritas citamos pouco o livro Gênese. Mas é um livro espetacular. Eu considero, dos 5, um dos mais bonitos, um dos mais elucidativos, é esse livro, Gênese. Como você também acha, pela sua pergunta. É um livro fantástico, que nos responde muitas dúvidas práticas. Dúvidas como que estão na Bíblia, simbologicamente relatadas, como, por exemplo, Adão e Eva. Nesse livro, Gênesis explica a criação do primeiro dia, o segundo dia, dos 7 dias que Deus criou a terra. Lá nesse livro, Gênesis explica. Cada dia desse corresponde a eras, bilhões de anos. E assim vai. Então é um livro que realmente todos devem ler. Principalmente aqueles que têm mais cultura, principalmente ele entende um pouco de física, de química, de cosmologia, porque é realmente muito interessante. E deve ser por isso que nós espíritas citamos pouco. Porque o primeiro livro é muito fácil, pergunta e resposta. O segundo livro também é o livro dos médiuns, pergunta e resposta. O terceiro livro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, é explicações de passagens evangélicas, igualzinhas às passagens bíblicas, inclusive repete, só que as explicações são explicações dos espíritos superiores, explicando aquela passagem. Não é um evangelho diferente, não. Porque a gente fala assim, é evangelho segundo o Espírito, fica parecendo que é evangelho diferente. Não, é o mesmo evangelho canônico que consta os 4 autores, Mateus, Lucas, João e, faltou um aqui, Marcos, que é o primeiro. Então, é preciso a gente entender que não é um evangelho, é o mesmo evangelho, só as explicações de cada passagem é que é feita por espíritos superiores, como Erasto, Santo Agostinho, Luís XIV. Tem vários espíritos que já atingiram a superioridade, está ali explicando cada passagem para nós. Tem uma outra pergunta rápida, que eu já até falei sobre ela, que alguém perguntou. Adão e Eva existiu? Não existiu como pessoas. Você é Adão, você é Eva. Não existiu isso, não. Adão e Eva são raças. No livro de Gênesis, que nós acabamos de falar, lá explica. São raças, a raça é chamada raça adâmica, que veio habitando a terra no início, no primórdio dos tempos, ainda na idade da pedra lascada. Essa raça foi miscigenada com outras raças. Os hebreus são descendentes de uma raça que veio de um planeta chamado Capela, que está na Bíblia também. A precipitação dos anjos maus está lá na Bíblia. É exatamente a migração desses espíritos imperfeitos para a terra e que constituíram os hebreus. Ibri, em aramaico, significa povos do além. Bom, nós vamos encerrar, porque nós já até estouramos um pouco o tempo no bloco passado e nós temos que compensar este. Mas Adão e Eva, como pessoas, personagens, não existiu. É uma simbologia para as raças que compuseram os habitantes do planeta Terra.
E assim, meus amigos, nós encerramos mais este programa Colunas de Luz e vamos passar a um outro programa para a próxima semana, onde nós teremos sempre um tema muito interessante para todos nós. Que Deus nos abençoe, que Deus faça com que cada um de nós possa ter muita saúde, muita luz e muita paz.